fizeram com você. Pelo amor de Deus, tenha um encontro com você mesmo. E você vai ver que a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Você tem que trazer à memória aquilo que te traz esperança. Todo mundo aqui tem uma história ruim, gente. Você veio nesse lugar para ficar curado, porque ele tem uma água que vai fazer você se curar. Tem gente que não muda de vida porque não tem coragem de encarar a sua realidade. Se você está com dificuldade de encontrar Deus, se transforme em alguém que ele está procurando, que ele não vai ter nenhuma dificuldade de achar você. Eu tenho, nos últimos anos, falado muito sobre aquilo que o ser humano mais procura na vida. Eu tenho falado de felicidade. Tenho buscado fazer com que as pessoas encontrem o caminho da felicidade. Todo ser humano emocionalmente saudável, ele deseja ser feliz. Ninguém aqui está querendo sofrer. Aliás, você não foi criado para sofrer, ok? Ainda que Jesus diz que o sofrimento fará parte da sua história. Você não tem como ficar alheio ao sofrimento. Mas segundo Jesus, ele veio para nos dar uma vida abundante. E o sofrimento é pontual. Então você vive bastante e sofre um pouco durante esse bastante que você vive. Algumas pessoas não conseguem tomar decisões assertivas e inverter os polos dessa tomada. Sofrem a abundância e vivem lá uma vez ou outra, tá certo? E tem gente que se orgulha de sofrer achando que há uma permuta. Sofro bastante aqui para depois morar no céu. Vou te dar uma notícia ruim. Tem gente que vai sofrer pra caramba aqui e depois ainda vai descer as escadas. Vai, porque não é isso, é graça. É um favor que você não merece. O que a Bíblia pede a você não é perfeição, é aperfeiçoamento. O que ela pede é que amanhã você seja melhor do que hoje. Você vá de fé em fé, onde a fé do amanhã ou do futuro seja maior que a de hoje. De glória em glória, onde a manifestação da glória do futuro seja maior que a de hoje. Aí eu estava explicando isso para uma senhora e ela não quis. Se ela disse, eu sei que eu vim nesse mundo para sofrer. Eu falei, então a senhora sofra, que eu não vou tirar da senhora esse privilégio. Mas não, assim, satisfeita de sofrer, ela queria que eu também sofresse, porque o sofredor gosta de dividir o sofrimento, né? E eu falei para ela, sofrer é verbo, minha senhora. E verbo só faz sentido se for conjugado. Então, quer uma instrução, nunca conjugue o verbo sofrer na primeira pessoa. Na segunda, manda bala. É ou não é verdade? Eu não sofro, mas tu sofre. Nós não sofremos, mas vós sofrei, ele sofre. Me deixa longe desse negócio. Pautado nisso, eu descobri que a grande maioria das pessoas já são felizes, mas não sabe o que é a felicidade. Já tem, em sua maioria, aquilo que é necessário para fazê-la feliz. Porém, ela continua em busca de algo, muitas vezes, que já tem e não é capaz de reconhecer. Também aprendi que as pessoas vão atrás daquilo que elas acreditam que lhe trará felicidade. São aquelas pessoas lutadoras que acreditam que a casa própria vai fazer ela feliz. Então, lá vai ela, atrás da casa própria, até chegar lá. Quando chegar lá, ela descobre que a felicidade não está lá. Aí outros acham que se casar vai ser feliz. Quem casou sabe do que eu estou falando, não é? Outras pessoas acham que se eu tiver filhos, eu vou ser feliz. Tenha-os. Pastor, se eu me formar, eu vou ser feliz. Se forme. Eu acho muito legal você ter essa ideia. Porém, a Bíblia diz nos Salmos, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, o trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Segundo a Bíblia, o endereço da felicidade se chama Jesus Cristo de Nazaré, a comunhão com o Espírito Santo e andar com Deus. Pastor, e dinheiro, casa, casamento, filho, isso tudo são adornos, ok? Mas nós precisamos entender que somos felizes sem nada disso, ok? A proposta bíblica é 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não é governado pelo que acontece na sua periferia, e sim por aquilo que acontece no seu interior. Então hoje eu quero falar com vocês, é rapidinho, vai ser com anestesia, quando você vê já acabou, certo? Você precisa mudar de vida, porque ninguém quer comunhão com você. Seu comportamento se tornou tóxico. As pessoas estão te evitando por causa do seu estilo de vida. Hoje muitas pessoas, quando são confrontadas, eu aprendi uma coisa: observe seu comportamento. Primeiro, se você não tem amigos de mais de 10 anos, observe seu comportamento. Somente pessoas emocionalmente saudáveis conseguem ter amigos de longas datas. Pessoas desequilibradas que têm algum problema com relacionamento não têm amigos com mais de 5 anos, porque precisam sempre trocar, porque ninguém se dá bem com ela. E pessoas tentam avisar isso às outras, elas não conseguem enxergar. Então aprenda outra coisa: se uma pessoa disser que você é um cavalo, pode ser mentira. Se 5 pessoas disser que você é um cavalo, pode ser um complô. Se 20 pessoas disser que você é um cavalo, compra uma ferradura e
puxa uma carroça. Sabe qual é o grande problema? É que quando a gente confronta as pessoas para alinharem sua vida, ao invés de mudar de postura, elas costumam mudar de igreja, vão para outro lugar porque alguém desafiou. Diz: meninas, muda sua vida, você vai mudar seu casamento, você vai viver o incrível, o sensacional, leva Jesus para sua casa, unge o travesseiro, ora, faz um e vambora. Nossa, pastor enjoado, sai daqui. Eu sei o que é isso. Hoje eu sou pastor de igreja, antes era só itinerante. Porque tem gente que não muda de vida porque não tem coragem de encarar a sua realidade. O que fizeram com você? Pelo amor de Deus, tem um encontro com você mesmo e você vai ver que a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Você tem que trazer à memória aquilo que te traz esperança. Todo mundo aqui tem uma história ruim, gente. Você veio nesse lugar para ficar curado, porque ele tem uma água que vai fazer você se curar. Jesus disse: hora vem, e a hora é essa, que nem nesses montes, nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque Deus anda buscando adoradores. Talvez você já tenha visto, não há nada de errado. Eu só quero te dar uma visão mais ampla, que você tem que buscar a Deus. Nesse texto, Jesus está dizendo que você pode se tornar alguém que Deus está buscando. Se você está com dificuldade de encontrar Deus, se transforme em alguém que Ele está procurando, que Ele não vai ter nenhuma dificuldade de achar você. Um adorador não tem lugar para adorar, porque o adorador, ele adora onde? Não, em qualquer lugar. Chegou, o ambiente vira adoração. É lógico que tem que ter propósito. Tem gente que diz que vai adorar lá no baile funk. Não. Esse dia eu estava passando lá numa lanchonete muito requintada, lá no Xerém, quase um Starbucks. Que serve café no copo de geleia. Um negócio assim, um requinte. E aí eu tô lá, quando eu passei pelos camaradas, eu vi que eles estavam falando de mulher. Uns 4 ou 5 amigos de infância. Fulana, gostosinha, ficando e tal. Eu falei: nossa, conversa de manhã chata, as palhaçadas. Peguei meu pão, meu café, entrei no meio deles, falei que eu vou acabar isso agora, quer ver? Estão falando de quê? Aí um deles falou: pastor, deixa pra lá, como é que tá a igreja? Porque quando você chega, o ambiente tem que mudar. Você é que dita a temperatura, porque você chega acompanhado com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É desse jeito, sabe? Esse dia o cara me convidou numa festa, cheguei na festa, só manguaceiro, uma mulher quase pelada. Aí eu chamei, ele veio: ô pastor, feliz de te ver. Eu falei: amigo, deixa eu falar com você. Essa festa aí que você chamou eu? Pastor, tem alguém errado aí. Ou eu ou essas donas aí que parece ovelha que tosquearam. Uns proibidão, nós temos ouvido, já estava quase assim, Querido, onde você chega, o ambiente tem que mudar. Ou então, você faz a leitura que não é para você e espera outra oportunidade que Deus vai te dar. É desse modelo, certo? O adorador não tem lugar, adora em qualquer lugar, meu irmão. Você não é termômetro para medir temperatura ambiente, você é termostato. É você que diz a que temperatura o ambiente fica depois que você está ligado. É desse jeito. Jesus para prestar atenção num cego, interrompe a execução de uma mulher adúltera. A maneira, eu queria que você entendesse, ele sabe exatamente quem você é e não tem nenhum preconceito quanto você. Não há preconceito quanto os vivos, há quanto os mortos. Enquanto você está vivo, é só receber ele, que ele carimba o seu passaporte, mas depois que morreu, não adianta chegar lá. Não acredito no diabo. O diabo vai falar: é aqui mesmo. Fé é uma exigência da concorrência. Entra, senta nessa cadeira pegando fogo, trouxe uma roupa fresquinha, que aqui está aqui. Preste atenção, a oportunidade está sendo posta para todos nós, desde do Gênesis. São 2 indivíduos ofertando, a oferta de um aceita, de outro rejeitada. São 2 mulheres podendo sair do território de Moabe e construir uma história em Belém. Uma vai, a outra fica. São 2 mulheres que levam uma causa para Salomão. As 2 têm filhos, são prostitutas, são solitárias, são mães de meninos. Uma mata seu menino e outra ou faz seu filho viver. Você olha para o Novo Testamento, você vê o Salvador crucificado e 2 indivíduos do lado. O que eles são? Ladrões. Quantos são salvos? Por quê? Jesus não pode salvar os 2? O que a Bíblia está dizendo é que a oportunidade é para todos. Uns pegam e outros rejeitam. O que Ele está te dando hoje é uma oportunidade de você rever a sua vida. Aquilo que você busca, e buscando te dizer onde é que está. O que você procura, a tão sonhada felicidade, está nele. Por que você acha que as pessoas gostam de me ouvir? Eu não sou o melhor preletor, não tenho o melhor conteúdo. Não, mas sabe o que as pessoas gostam? De ver o que Ele me deu, a felicidade. Meu pai casou 8 vezes. 8 vezes. Construiu mais casa do que João de Barro. Eu fui dado para 5 famílias diferentes, tive que conviver com tentativa de abusos sexuais, com trabalhos, com tanta coisa que eu sofri, tinha
tudo para ser embotado. 1992, eu descubro no Salmo 27:10, que diz: ainda que teu pai e a tua mãe te desampararem, eu, Senhor, jamais te desampararei. Aí eu olho para o profeta, ele diz: pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta, mas ainda que ela se esqueça, eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Eu falei: eu não quero saber, Jesus me deu a oportunidade de ser feliz e eu vou ser feliz. Meu pai casou 8 vezes esse ano, fiz 30 anos de casado com a mesma mulher. Você está entendendo? E quero ir com ela até o último dia de vida dela. Sim! Oro todos os dias, na hora de dormir: Senhor, não deixa essa mulher ficar viúva. Olha que oração abençoada para minha esposa. E Deus tem ouvido, louvado seja o Senhor. Ninguém vive com Deus com a história dos outros. Você tem que ter as suas experiências, que podem ser pequenininhas ou grandes, ou talvez são as pequenas que vai te legitimar viver as grandes. É assim que funciona. Quando nós olhamos, eu vejo o quê? Davi enfrentando o gigante. Mas se você olhar o que ele fala para Saul antes de enfrentar o gigante, é fantástico. Ele diz: olha, eu estava apacentando as ovelhas do meu pai e veio um urso e eu matei o urso. Depois veio um leão que não sabia da história do urso e morreu também. E agora tem um grandão aí. E o Deus que me deu vitória contra leão e urso é o mesmo que vai me dar vitória contra o gigante. São nossas histórias e experiências particulares, irmãos, que solidificam a nossa fé. É muito importante nós entendermos isso. Quando olhamos para isso, o que nós vamos ver agora? Seja franco, se fosse você, o que você pensaria agora? Pastor, o que você quer? Eu quero que você leve essa alegria para dentro da sua casa. Eu quero que você seja feliz, é isso que eu quero. Porque a vida é curta demais. Já nós estamos morrendo. Todos nós estamos numa fila invisível da morte, onde ninguém sabe o número de sua senha. Já alguém grita: 317 era tu. Nossa, fulano morreu novo. Então divirta-se. Pega essa mulher sua, vai sair agora, você está com a sua esposa. Na hora de entrar no carro, vai lá, abre a porta do carro para ela, fala: entra, minha filha, entra. Cuidado com o pezinho para não machucar. Isso, meu amorzinho. Às vezes você sai com o carro, ela nem entrou. Vai ela com o pé dentro, o outro fora. Calma, pera, meu amor. Chega em casa, abraça seu filho, liga para seu pai, liga para sua mãe, pede bênção. Ah, mas esse negócio, não tem nada não. Fala para seu pai e diz: bênção, pai. Eu sou dessa época, pedi a bênção para tanta gente, que eu tive tantos pais e acabei não tendo quase nenhum. Mas era assim, foi isso que a vida me proporcionou. Eu falo de casais porque Deus me colocou para fazer estágio nas famílias por onde eu passava. Sou traumatizado não, sou meio doido, mas quem não é, certo? E eu me divirto assim, fazendo você sorrir às vezes de você mesmo, porque às vezes você tem tanto motivo para chorar. Está terminando, já vai terminar. Eu não posso ir com você, mas tem alguém aqui que pode. Esse alguém é o Espírito Santo de Deus, que trouxe você aqui para dizer: o que você procura? É felicidade? Eu posso dar a você o que você procura. Me receba, permita entrar e fazer o rio que vai jorrar, dando aquilo que você tem procurado em tantos outros lugares. O que Deus fez aqui hoje foi tirar um sorriso de você e mostrar para você que pode ser divertido, pode ser agradável, pode ser suave. O poço hoje para você é a Igreja Maranata, um local onde você teve um encontro com Jesus. Se nessa noite você deseja voltar para os caminhos do Senhor, se nessa noite você deseja recebê-lo pela primeira vez, para levá-lo para a sua vida, para a sua casa, com muito respeito, se você hoje quer tomar essa decisão, eu queria que você levantasse a sua mão e eu quero orar por você. Se essa é sua noite, eu quero orar, ok? Se essa é sua noite, não endureça o seu coração. Tem mais alguém? Isso, Deus te abençoe, querido. É um culto racional. Eu estou vendo mais um com a mão levantada. Eu queria orar por eles aqui à frente, ok? Eu queria tocar em vocês, até porque eu vou encontrar com vocês de novo e vocês vão me dizer o que ele fez por você. Sai do seu lugar e vem para cá. Isso, pode ficar aqui embaixo. Eu vou tocar em você. Você que levantou sua mão, sai do seu lugar e vem para cá. Glória a Deus. Isso, vem para cá. Glória a Deus. Isso, hoje ele estende a mão dele para você. Amém?
Isso. Vem pra cá se essa é a sua noite. Glória a Deus. Isso. Glória a Deus. Aleluia. Mas Jesus já transformou minhas trevas. Isso. Pastor, já tem muita gente aqui na frente. Pois é. Mas não está completo sem você. Se essa é sua noite, sai do seu lugar agora. Você é livre. Todos os grilhões são quebrados. Todas as cadeias caem por terra. Porque o Salvador chegou para mudar a sua vida para sempre. Tem mais alguém? Eu vou pedir o pastor Davi para orar por vocês aqui à frente. Mas eu quero orar pela igreja. Está vindo aí mais alguém. Glória a Deus. Não está completo sem você. Glória a Deus. Isso. Isso. Feche os olhos, igreja. Eu quero orar por você. Depois nós vamos orar com o pastor Davi, abençoando essas vidas aqui à frente. Pai, na proposta da mulher samaritana, temos o exemplo de alguém que procura felicidade, que não está em nenhum outro lugar que não seja em Ti. Ó Pai, que o Senhor reine sempre no nosso coração, na nossa vida, e que estejamos todos os dias guardados por Tuas mãos poderosas. Abençoa cada lar representado, a cada família. Eu quero declarar que os casados são casados para sempre. Eu quero declarar que aquele que procura um matrimônio, que o encontre e que viva uma vida extraordinária. Peço a Tua bênção sobre os nossos filhos, sobre as nossas finanças, sobre os nossos netos, sobre a nossa saúde, pois tudo que temos está no controle das Tuas mãos. Te louvamos, te bendizemos, Tu és santo, só o Senhor é digno, te amamos, ó Deus, o Teu Espírito Santo é nosso companheiro e nós não vamos desonrar aquele sangue vertido na cruz. Toma a Tua igreja, te somos gratos por tudo, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Pastor Davi. Pode aplaudir, pode glorificar a Deus em nome de Jesus. Aleluia! Eu sou normal. Isso, que o grande amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor na face da terra. E a igreja pode dizer amém? Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Cláudio Duarte. Deus abençoe vocês. Tenham todos uma boa semana com muita alegria. E como eu faço isso? Descobrindo o dia de ser feliz e o dia de ter razão. Descobrindo como eu vou lidar com os resíduos, se eles são orgânicos ou não orgânicos. Ou aprendendo a definir onde está o problema. Quando nós falamos de performance, de alta performance, sabemos que daquilo que nós vamos fazer. Eu tenho observado na minha caminhada que algumas pessoas esperam grandes mudanças, coisas revolucionárias para mudar seu casamento, para mudar sua família, para mudar a sua história com Deus. Mas eu tenho observado, eu tenho visto que pequenas mudanças podem trazer grandes transformações. Às vezes o que a nossa família precisa, o que o nosso casamento precisa, não é de um show pirotécnico, não é de algo extraordinário, mas simplesmente uma mudança num ângulo de visibilidade. Às vezes uma pequena mudança traz consigo uma grande transformação. Olhar para resultados que gostaríamos de obter e não obtemos é um grande desafio. Eu queria motivar você hoje a prestar atenção em pequenas
mudanças. Sabe, alta performance. Vamos aí à Fórmula 1, a calibragem de um pneu, uma pequena mudança num aerofólio, alguma coisa aparentemente tão pequena que vai levar para aquela equipe, para aquela família, milésimos de segundo. Pode ser a diferença entre o fracasso e o sucesso. Talvez por achar que um novo hábito, um novo comportamento, uma respiração um pouco mais funda, alguns segundos que podem transformar reações em respostas. Porque é importante nós entendermos isso. O que é reagir? É estabelecer a aceitação de um impulso. O que é responder? É receber o impacto do impulso, filtrá-lo e devolver uma resposta. Todas as vezes que eu respondo, resposta, na verdade, ela sai filtrada. Reação, ela sai sem filtro. Resposta, ela tem tom, ela tem postura, ela tem entonação. Reação, ela sai no volume inadequado, no tom inadequado, na expressão facial inadequada. Quem nunca, depois de uma resposta, disse para o outro assim: o que é que tu está falando? E o outro diz: não falei nada. E por que você reagiu desse jeito? Porque quando o outro diz, ele pode ter dito baixo, mas a expressão facial era de ironia. É assim que funciona. Então, se fizermos pequenas mudanças, nós podemos obter grandes resultados. Então, se você está esperando se tornar o príncipe encantado da noite pro dia, vai dar ruim, entendeu? Primeiro arruma um cavalo, depois uma capa, depois fica bonito, depois fica educado, para talvez depois virar o príncipe. Ou seja, pequenas mudanças. Se você aparece do dia para a noite como príncipe, tu mata a Fiona do coração. Ela não está apta para te receber. Se a senhora aparece como princesa, mata o encantado do coração. Entenda bem, pequenas mudanças, grandes resultados. Eu quero falar com vocês hoje sobre alguns pontos que eu considero importantes, que se conseguirmos implantar, pode levar nosso casamento e nossa família para outra esfera. E eu quero usar Amós 3:3 para abrir essa mensagem. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Preste atenção, andarão juntos. Eu quero fazer uma diferença de estar perto e estar junto. Tem gente que está perto, mas não está junto. Tem gente que mora na mesma casa, mas não está junto. Eles estão perto, dormem em quartos bem pertinhos, falando de pais e filhos. Dormem no mesmo quarto, falando de marido e mulher. São pessoas que estão muito próximas uma das outras, mas não estão juntas. Seus propósitos, seus sonhos, não há acordo entre eles. O que a Bíblia está dizendo é que para estar junto, há uma necessidade de termos ou de estabelecermos acordo. O que são acordos? Na verdade, acordo é aquilo que se faz para se estabelecer o que será feito, que normalmente tem para o propósito levar o bem-estar para duas ou mais partes. Então quero que você entenda. Se uma família tentar viver sem acordo, sem aquilo que busca trazer o bem-estar para todos, para pais, para filhos, para cônjuges, inevitavelmente nós corremos o risco de vivermos perto, mas nunca estaremos juntos. Tem um ditado popular que diz que aquilo que é acordado antes, que aquilo que é combinado nunca é caro, que foi combinado antes. Todo ser humano vai viver dois momentos muito importante em sua história. Um ambiente onde ele vai optar por ser feliz ou ter razão. Isso é importante, porque todo ser humano emocionalmente saudável quer ser feliz, amém? Mas razão também é muito importante. Qual é o grande problema de muitas famílias? É não entender que o ser humano, seja ele quem for, seja seu filho, independente da idade, é gente. Às vezes o menino é pequenininho, mas tem dia que ele quer ter razão. E se ele quer ter razão, ele quer ter razão. Tem dia que nós não ligamos para razão. Tem dia que o outro até te faz de bobo e você fica quieta. Fala nada não, fala nada não. Por quê? Porque hoje eu estou a fim de ser feliz. E o dia que eu quero ser feliz, eu não quero briga. Então eu me faço de tonto. Você se faz de tonto. A gente não vê que o filho está dando uma volta em nós. A gente vê, mas nós não quer brigar, entendeu? O marido fez uma besteira, mas você diz: hoje passa, porque hoje eu quero ser feliz. O problema é que quem quiser ser feliz todos os dias vai se anular, vai deixar de existir. É só a vontade do outro que vai prevalecer. Então tem dia que você não quer ser feliz, tu quer ter razão.
E o dia que tu quer ter razão, aí, querido, é que a porca torce o rabo. Porque aí ele faz algo que é muito menor do que ele fez semana passada. E tu vai partir para cima dele igual um bicho. Ele diz, quem é essa mulher? É a que quer razão. E por que não brigou aquele dia? Porque queria ser feliz. Então tem dia que nós queremos ser feliz com os filhos, feliz com a mulher, feliz com os pais. Aquele dia nós estamos tranquilão, entendeu? Parece que tu tomou um Rivotril. Tá tudo zen, tá beleza. Vamos assistir o que na TV? O que você quiser. O controle é seu. Aí você pensa, quem é que está aí? Sai agora, em nome de Jesus. Que você não é assim. Todo mundo tem o seu dia de ser feliz, mas também todo mundo tem o dia que quer ter razão. Segunda coisa, todas as brigas deixam resíduos. Todas as confusões, todas, quer com seus pais, com seus filhos, com seu cônjuge, sempre fica alguma coisa, resíduos, sujeira, lixo, ok? E aí vem uma perguntinha básica: o que eu vou fazer com esse resíduo? Grande parte dos conflitos conjugais são estabelecidos por resto de coisas do passado que não foram digeridas, que não se deterioraram. Eu posso chamar grande parte de vocês e, dependendo da pergunta que eu fizer, você vai me mostrar sujeira de uma semana, de um mês, de um ano, de 10 anos. E aí pergunto eu, por que é que essa sujeira não se deteriorou? O que esse resíduo ainda está fazendo no seu coração? Quem nunca se deparou com um problema em sua família? E quando você vai ouvir, a mulher pega lixos de anos de diferença. Isso ele me fez quando nós casamos, isso aqui nós tínhamos 5 anos de casado, e semana passada ele me fez isso, e ontem ele me fez isso. Você vê, a dona é dona do aterro sanitário. Resíduos. Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro aprenda uma coisa que você que é casado. Para de achar que cama é lugar de resolver problema, de acabar com resíduo. Tem gente que briga, aí depois da briga eles vão para lá, para a cama. Aí é um negócio extraordinário. Cama não é lugar de resolver problema. Cama é lugar de celebrar problema que foi resolvido. Quem pensa que resolve problema na cama é só uma questão de tempo até enfrentar um divórcio. Resíduo funciona da seguinte forma: ele pode ser orgânico ou não orgânico. Exemplo: você resolveu comprar um cachorro quente e uma Coca-Cola de 600 ml. Estava com pressa, comprou e está comendo, indo para casa. Você então não consegue comer o sanduíche inteiro e vai com o sanduíche e joga fora. Aquele sanduíche estava envolto num saquinho plástico e você jogou fora e foi embora, tomando sua Coca-Cola. Provavelmente 2, 3, 4 dias depois, o cachorro quente já desapareceu, já se deteriorou, orgânico. Mas eu pergunto a você, e a sacolinha que ele estava envolvido? Ela também se deteriorou? Não, porque ela não é orgânica. Tem resíduos que nós vamos deixar nos nossos filhos. Eles são passageiros. Tem coisas que nós vamos falar com eles. Tem maneiras que nós podemos corrigi-los, até mesmo com uma vara, com uma disciplina. E que esse tipo de correção moderada, equilibrada, vinda como resposta e não como reação, vai machucar seu filho. Ele vai ficar dolorido da chinelada que levou, da palavra que ouviu, mas esse é um resíduo orgânico. Uma semana depois, já não tem mais. 15 dias depois, a mulher não lembra mais do que você disse, do que você fez. Mas nem tudo é orgânico. Você vai conversar com filhos machucados por coisas que ouviram há 30 anos de seus pais. Abusos, lixos não orgânicos que vão poluir a mente e o coração das pessoas, culminando lá na frente com divórcios, com traumas, com repetições comportamentais. Entenda isso. Tem coisas que vão te fazer que é só você ficar quietinho, que já vai passar. Tem coisa que você vai dizer para seu marido que não precisa nem pedir desculpa, ou às vezes uma desculpinha já é o suficiente para já ela esquecer. Mas tem coisas que ou você recicla ou ela nunca esquece. Pastor, o que é a reciclagem? Eu pego aquilo que era ruim, estabeleço um processo de reciclagem que vai beneficiar outras pessoas. Eu vou contar a minha história de traição, e traição não é orgânica. Ela é não orgânica. Mas eu restaurei meu casamento, eu recuperei a minha estrutura, e eu vou pegar a minha história de não orgânico e vou reciclar e vou contá-la num testemunho que vai abençoar outras pessoas. Muitas famílias não sabem diferenciar o orgânico do não orgânico e vão deixando coisas não orgânicas no cantinho, vão criando mulheres pessimistas, mulheres amarguradas, mulheres vingativas, filhos dependentes químicos, filhos
envoltos em relacionamentos sexuais confusos, filhos rebeldes, psicopatas, adúlteros. Quando você vai identificar um adultério e ver a história, ele poderia ter sido resolvido, ou ele poderia ter sido evitado, se houvesse ou tivesse acontecido uma reciclagem lá atrás. Lidar com os resíduos é simples, pequenas mudançazinhas, ok? E o que pode ser orgânico para um, pode ser não orgânico para o outro. É assim que funciona. Terceiro ponto, aprenda a definir o problema. Deixa eu te falar, sua mãe, rapaz, está se metendo no seu casamento, criando encrenca com a sua esposa. Sua mulher frita um frango, sua mãe diz que o frango de sua mulher é ruim. Sua mulher passa uma roupa, sua mãe fala que sua mulher não sabe passar roupa. Sua mulher fica brava e vem falar com você, sua mãe é uma bruxa. Temos um problema, sim ou não? Ele é um problema dele, ele é um problema da mulher dele, ou esse problema é um problema da sogra? É um problema de quem? Da sogra. Porque tem problema lá em casa que sou eu o causador. Tem problema que não sou eu, é ela. E tem problema que não sou eu nem ela, são eles. Meu filho mais velho, o meu mais novo. Às vezes minha nora vai corrigir meu neto, minha mulher não gostou. Aí minha mulher vem para mim e diz, você viu como é que ela brigou com aquele menino? Aí eu olho para minha mulher e eu penso, esse problema é meu? Não. Esse problema é da minha mulher? Não. De quem é um problema? É de terceiro. E quem minha mulher é? Só um mensageiro. Porque tem gente que trata o mensageiro como se ele fosse o problema. Às vezes a tua mulher vem te trazer uma notícia e você já fica olhando, essa praga dessa peste. Vou matar ela. De mamãe eu não mato, mas eu mato. Pronto. Você precisa definir quem é o problema. Tem casal brigando entre si e na verdade o problema não é conjugal, é os meninos. Um tirou nota baixa, o outro não quer fazer nada, só quer ficar jogando videogame, quer ficar trancado dentro do quarto e não sei o que, e isso, e aquilo. O menino está branquinho, põe um pavio e acende. É importante nós entendermos que tem problemas, ou definir o problema. Ele está em mim? Não, ou está? Ele está nela? Onde é que o problema? Tem gente que sequer sabe quem é o problema. O casal quer se separar e o problema não tem a ver com eles, é com terceiros. Mas eles sequer são capazes de identificar onde o problema está instalado. Aprenda a entender isso. São mudanças pequenininhas que podem causar grandes resultados no final na sua família. São só leituras que vamos fazer. Esses dias alguém falou para mim assim, pastor, o senhor está ficando muito sem graça. Eu gostava mais do senhor quando o senhor falava das suas brigas com sua mulher, de quando a cachorra rasgou a camisa dela, poxa, por que o senhor não conta mais? Pois é, de tanto falar para os outros como deveria viver com mulher, eu aprendi. Parei de brigar. Eu quase não brigo mais com minha mulher. Você acredita nisso? Tem hora que eu tenho até saudade para ter umas histórias para contar para vocês. Mas de tanto pregar para os outros, eu amadureci. E na maturidade, sabe o que aconteceu? Os problemas acabou. Estou quase trocando de mulher para arrumar uns problemas novos. Maturidade. Ficar velho é obrigatório, amadurecer é opcional. Pastor, o que é que aconteceu? Pastor, fala pra gente o que aconteceu que o senhor não está brigando mais. Amadureci, alta performance, onde os detalhes fazem a diferença. Aprendi a fazer a leitura, aprendi a responder ao invés de reagir e pronto. Se não briga mais, temos desacordos, desavenças. Mas nada que passe disso, sabe? A gente não xinga a mãe, xinga assim uma prima de segundo grau. Não taca uma panela, taca uma almofada. Entendeu? Não manda para o inferno, manda para o purgatório. Porque, presta atenção, casamento perfeito não é aquele que não tem problema. Casamento perfeito é aquele que o intervalo das brigas são longos e a intensidade são fracas. É assim. E como eu faço isso? Descobrindo o dia de ser feliz e o dia de ter razão. Descobrindo como eu vou lidar com os resíduos, se eles são orgânicos ou não orgânicos. Ou aprendendo a definir onde está o problema. Se minha mulher trouxe um problema e ela é apenas a mensageira do problema, eu não trato ela como problema. Eu vou onde o problema está. Está no meu filho, no meu neto, na igreja, no vizinho. É assim que funciona. Porque se eu tratá-la, se eu trato quem traz o problema como um problema, eu tenho dois. É assim que funciona. Se nós aprendemos a lidar com os detalhes, quinto, como vencer a miopia? Como vencer o problema que está em nós? Esse é um grande desafio de muita gente. Porque problema é igual caroço de feijão no dente. Você só vê se tiver no dente dos outros. Se tiver no teu, tu fica rindo.
que maneiro. E aquele troção. Você sabe o maior barato de trabalhar com família? É que as pessoas, a grande maioria diz assim para mim: pastor, posso falar uma coisa para o senhor? Eu casei com a pessoa errada, sabe, pastor? Ele não era o homem para mim. Difícil eu ver alguém falar assim: pastor, posso falar sério para o senhor? Eu sou a pessoa errada. Eu sou ruim mesmo, ruim. Eu sou prima do Satanás. Sempre ruim quem é? O outro. E eu aprendi uma coisa tratando de família: se você ouvir só a versão da Chapeuzinho Vermelho, o lobo sempre vai ser mau. Vença a miopia e consiga enxergar que o seu casamento é ruim porque você é ruim. Ninguém falou amém. Porque na verdade ruim sou eu que estou falando isso com você. Tem coisa no seu casamento, minha senhora, que não muda porque a senhora é carne de pescoço, entendeu? A senhora é pior que goteira, entendeu? Tem coisa que na sua casa é ruim, filho, porque você é um parasita. Sabe o que é parasita? É aquele que gruda nos outros para viver dos outros. Uns filhos enclausulados, pede para jogar o lixo fora, parece que o lixo é atômico. Mãe, tô com fome, vai lá e arruma. Acabou a fome, acabou. Se mandar, vai lá e arruma a sua comida. Dá choque. O garfo, você está rindo, mas é sério. Então descubra quando o problema está na senhora. A senhora é uma sogra chata, sabe? Chatonilda. A senhora é chata. A senhora quer concorrer com a nora, entendeu? Porque esse menininho da senhora, de 30 anos, é seu bebê, então... E ele fica agarradinho com cordão umbilical na véia. Você está entendendo? Enxerga o problema em você. Você que é uma nora manipuladora, que não quer que o seu marido envie recursos, seja emocionais, espirituais ou materiais, para a mãe dele. E saiba de uma coisa: homem que não cuida da mãe depois de velha, também não cuida da esposa. Quando o seu cônjuge quiser cuidar de seus pais, agradeça a Deus, porque quem cuida de pais, cuida de cônjuge. Quem é você? Um cunhado que parece esmeril, chega na casa dos outros para comer tudo. Encostou, come. Cadê o bolo que estava aqui? Fez 3 tabuleiros, sumiu. Quem é que tem... A traça, a família da traça. É que apareceu aqui. Poxa, então enxergue pequenas mudanças que vão levar sua família e seu casamento para outro estágio. Posso ouvir um amém? Sexto, descubra, grave essa sigla: MPV, mínimo possível viável. Descubra isso. Mínimo possível viável. O que é isso, pastor? É aquilo que eu posso fazer pelo meu casamento, pelos meus filhos, pelo lazer, pela gastronomia, seja qual for a área. Mínimo possível viável. Tem gente que está esperando fazer algo para o seu casamento quando ganhar na loteria, quando arrumar um emprego extraordinário. Quando? Aprenda a descobrir o mínimo possível viável. E aquilo que você conseguir fazer de forma pequenina, mas recorrente, a somatória dessas coisas pequenas farão grandes mudanças. Mínimo possível viável. Gostaria de levar minha mulher para onde? Veneza, andar numa gôndola. Tu tem dinheiro, irmão, para andar de gôndola? Não. Então o que você faz? Mínimo possível viável. O que vai dar para fazer esse mês? Pegar um busão aqui, ir até a praia, dar um rolê com ela, sentar, um sorvetinho, chupa aqui, querido. Isso, agora um só para dividir para 2. Mínimo possível viável. Agora vamos tomar uma Coca-Cola. E o sanduíche? Trouxe na bolsa. O que é isso? Isso é mínimo possível viável. Faça o mínimo possível. Você quer levar seu filho para Disney? Pois é, querido. Vá para sua casa e seja você. Uau, Disney. Dá para pegar essa renca de gente e levar no cinema? Não dá. Mas dá para pegar um Netflix, botar a turma toda lá, 1 quilo de pipoca, 2 Coca-Cola. Pastor, tá caro, mas faz de 2 em 2 meses. É mínimo possível viável. Tem gente que não trabalha com o mínimo possível viável, esperando o extraordinário, ele nunca acontece. Vocês sabem que coisas pequenininhas feitas de forma recorrente é o que abrilhanta toda a história. Eu estou dando a vocês só pequenas doses. E sétimo, para mim terminar aqui, descubra prioridade, importância e supérfluo. Aprenda isso. O que é prioridade, o que é importante e o que é para o outro, não para mim. Te deram uma tarefa, te incumbiram, não defina. Pergunte: supérfluo, importante ou prioridade? Dependendo do que for, não se meta com isso. É assim que funciona. Isso pode levar o nosso casamento, isso pode levar a nossa família para uma nova esfera. Posso ouvir um amém?